Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui na horta, como vocês podem ver, no meio do milharal, e gostaria de trazer uma breve reflexão que está lá em Eclesiastes 3, que diz assim: tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A Bíblia nos diz, através desse texto, que há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo certo. E quando a Bíblia diz desse tempo certo, ela refere-se ao tempo de Deus, que é o Kairos. E é diferente do nosso tempo, que é o Cronos. Vem de cronologia, o relógio. Lembra lá do tic-tac do relógio? E às vezes a gente fica contando as horas para o tempo passar. Tem até algumas pessoas que falam, né? Nossa, a espera foi não sei quantas horas de relógio. Porque a gente vive baseado nesse Cronos, né? Vem de cronologia, nosso tempo, o tempo do relógio, o tempo terreno. Esse tempo o qual vivemos. Mas a Bíblia vai nos lembrar de que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo. E é importante a gente se atentar para isso. Nós, os que cremos em Deus, que confiamos em Deus, nos lembrarmos de que existe um propósito, um tempo certo para cada coisa. E quando a gente pega esse contexto de horta e aplica na vida, é bem interessante. Eu estou aqui no meio do milharal, literalmente, estou sentada aqui no meio do milharal, né? E tem aqui algumas espigas. Eu não sou muito boa aqui com a câmera, mas senão eu ia mostrar aqui, deixa quieto, não vai dar muito certo. Mas estou aqui pegando num pé de milho aqui que tem umas espigas. Só que para essa espiga chegar a esse ponto que ela chegou, levou um tempo. Eu plantei o grãozinho de milho, foi num dia bem ensolarado. O meu horário aqui geralmente é só pela manhã na horta, então tudo que eu tenho que fazer, de mudar, transplantar muda, eu faço sempre pela manhã. Eu tenho que usar sombrite, eu tenho que me adaptar ao ambiente, porque muitas vezes é no horário inapropriado, mas é o único horário que eu posso. Enfim, sem muita enrolação na explicação, essa espiga, para ela chegar a esse ponto, o pé de milho passou por um processo. Eu plantei o grãozinho, mais precisamente 4 grãozinhos de milho na cova, e ele cresceu. Depois eu fui molhando, veio a chuva também, ajudou bastante. E aqui no sudoeste baiano, quando a chuvinha cai, a gente louva a Deus por isso, porque toda chuva aqui é bem-vinda, né? No calorzinho aqui do sudoeste. Então, a um certo ponto de crescimento, eu coloquei o esterco de gado, depois jogando sempre terra e molhando, até ela chegar a esse ponto de espiga. Ela não está no ponto ainda, ela está verdosa, mas daqui a poucos dias ela estará no ponto de ser consumida. Então tudo leva tempo. Imagina se a semente, né? Ninguém nunca viu uma semente, até porque, né, uma planta não raciocina, mas ninguém viu uma semente agoniada. Digamos assim, seria engraçado, né? Se a semente pudesse falar: eu tô agoniada para virar logo um pé de milho grande e dar uma espiga. Não, tudo tem um tempo, as coisas acontecem naturalmente, né? E também eu, para comer a espiga de milho, tô ansiosa, mas eu tenho que esperar. Aí eu vou viajar e quando eu voltar, eu acho que essa espiga ainda não deu ponto ainda. Por quê? Porque ela dá ponto no tempo certo. Isso quer dizer, queridos, que se a gente olhar para a natureza, a gente aprende muito com Deus. É porque a gente é ansioso, é porque a gente é agoniado, sabe? E a gente muitas vezes vive de forma acelerada. E a gente não consegue contemplar na própria natureza que tudo tem um tempo. Eu dei um exemplo aqui do milho, mas tudo na vida leva um tempo. E não adianta a gente fazer
querer que as coisas aconteçam fora do tempo. Um exemplo clássico é a lagarta. A lagarta, para ela chegar, a borboleta, para ela chegar a ser borboleta, ela tem que passar por um processo. Primeiro ela vem a borboleta, põe um ovinho numa folha. E nas folhas de couve tem bastante. Aqui eu encontro muita borboleta e muita lagarta na couve. Então põe lá, mas, né, elas gostam de uma couvezinha. Então põe lá o ovinho vira uma lagartinha. A lagartinha vai comendo a folha, entendeu? E aí um certo tempo essa lagartinha se recolhe numa folhinha, numa árvore, em alguma planta. E ela vai passar por um processo de metamorfose até que um belo dia ela vai sair dali. Já imaginou se esse processo fosse interrompido? A lagarta ou a crisálida vai morrer. Ela não vai virar borboleta se esse processo for interrompido. E se a gente tentar ajudar a essa lagarta virar borboleta, o processo vai ter interrompido e ela não vai resistir, ela não vai sobreviver. Porque tudo acontece no tempo certo. Assim é com a nossa vida. Só que muitas vezes, volto a repetir, a gente vive essa vida tão acelerada que a gente não consegue perceber que é um propósito. E aí porque muitas vezes tem coisas que parecem demorar tanto para acontecer. Porque nesse processo de espera, na verdade, Deus está nos preparando. Queridos, eu agradeço muito a Deus por Ele não me dar todas as coisas que eu peço a Ele. Porque tem coisas que eu peço a Deus, eu acho que Deus olha assim para mim e balança a cabeça, não sabe de nada. Porque muitas vezes a gente acha que está preparado para as coisas acontecerem e elas não estão. Tanto é que eu sou experiência viva disso. Eu gosto muito de pregar as minhas experiências. Eu não gosto de viver a experiência dos outros. Às vezes, aqui nos vídeos, eu cito algumas experiências de outras pessoas. Mas a maioria dos meus vídeos, no canal do YouTube ou em qualquer lugar que eu postar, sempre vai ter as minhas experiências, que eu gosto de compartilhar as minhas próprias experiências. Então, tiveram coisas na minha vida que eu pensava que estava demorando e que nunca iam chegar, mas que de repente elas aconteceram. E aí, no momento que a gente está passando, a gente não entende. Mas depois, quando a gente passa pelo processo e a gente chega lá no final, a gente consegue entender que a gente não estava preparado. Hoje eu entendo que se Deus me desse coisas que Ele só me deu agora, Ele me desse antes, eu não estaria preparada. Nem emocionalmente, nem financeiramente, nem psicologicamente. Então assim, eu não tinha estrutura nenhuma de receber aquilo que eu achava que estava pronta para receber. Meus queridos, porque a Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Muitas vezes a gente pensa que se conhece, mas só Deus sabe o que há no íntimo do nosso coração. Só Deus que sabe a verdadeira intenção do nosso coração. Só Deus sabe do que a gente é capaz. Só Deus sabe de como será o nosso comportamento quando estivermos em tal situação. Muitas vezes tem aquele ditado, né? Ah, se isso acontecesse comigo eu faria assim ou assado. Queridos, mas na verdade a gente não sabe como a gente agiria. Porque muitas vezes a gente se surpreende conosco mesmo, com atitudes, né? Muitas vezes atitudes impensadas, atitudes que não condiz com a vontade do Senhor. Então eu quero deixar aqui essa reflexão, que há para tudo há um tempo. Há um tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de abraçar, há tempo de conter, há tempo de construir, há tempo de derrubar, há tempo para tudo. Então isso nos lembra também que essas 24 horas que a gente tem no nosso tempo cronológico, elas são suficientes para a gente viver. Mas às vezes parece que 24 horas não dá. Sabe por quê? Porque a gente está com a visão um pouco embaçada. Mas quando Deus descortina nossos olhos e a gente começa a viver, não mais pelo cromos, mas pelo kairós de Deus, quando a gente começa a entender o propósito, né, nas entrelinhas de cada acontecimento, aí a gente consegue descansar. Descansar à sombra do milharal e esperar as espigas amadurecerem. Tá bom, querido? Essa é a nossa reflexão, bem descontraída. De vez em quando eu gosto de gravar esses vídeos assim, porque aqui é o meu dia a dia. Eu passo todas as manhãs aqui no CSU. Gosto muito, trabalho como voluntária aqui com hortas, amo plantar, amo a terra.
Eu sempre gosto de pegar esses contextos. Jesus gostava disso, né? De pegar os contextos da vida diários e trazer lições. Eu gosto muito porque fica melhor para a gente compreender quando a gente parte para a prática. Desculpa aí a tossida. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Eu também estou no Instagram, para quem ainda não me segue. E o meu endereço do Instagram é @luacampos90. Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado. E lembre-se, né? Viva com base no Kairos de Deus, tá bom? Deus abençoe e que o tempo de Deus se cumpra na sua vida, que os propósitos dele se cumpram na sua vida, que você seja próspero, abençoado em todas as áreas da sua vida. Amém? Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.